Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Star Wars, a Ascensão Skywalker. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e vem comigo. Este vídeo vai ter spoilers e vai ter muito spoiler, então se você não assistiu ao filme, se você não gosta de spoiler, né, eu recomendo que você segure a sua onda, assista esse vídeo depois, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre esse filme, então vamos falar. A Ascensão Skywalker é o filme que encerra a nova trilogia de Star Wars, que começou com o Despertar da Força em 2015 e depois teve Os Últimos Jedi em 2017 e agora, finalmente, a Ascensão Skywalker em 2019. Nessa nova trilogia, a gente vai conhecer a história da Rey e do Finn, basicamente, né? Os dois são os nossos protagonistas e a gente vai ver uma continuação de tudo que a gente conhece dos outros episódios de Star Wars e de todas as outras coisas e basicamente da luta do bem contra o mal. Dito isso, a gente tem dois filmes que vieram antes e que um deles tem crítica aqui no canal, não os dois, mas um deles tem aqui no canal, vocês podem assistir a minha crítica se vocês quiserem, vou deixar aqui no izinho pra vocês e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, sobre Os Últimos Jedi, porque eu acho que a gente precisa entrar nesse mérito quando a gente tá falando de Ascensão Skywalker. Então, nesse filme, a gente vai começar com Kylo Ren sendo o supremo líder, o que eu confesso que fez meu coração bater um pouquinho mais forte, porque eu amo Kylo Ren, acho que ele é um dos grandes personagens dessa nova trilogia, junto com a Rey. Eu acho que os dois carregam a trilogia nas costas, sim, a gente tá super interessado, eu pelo menos, né, tô super interessada em saber o que acontece com eles. E, inclusive, vou aproveitar esse início de vídeo pra fazer um disclaimer, essa é apenas a minha opinião. Se você não concorda, não tem problema, você pode ter a sua opinião, eu posso ter a minha, ninguém ofende ninguém e tá tudo certo. Então vamos seguir aqui a história como adultos, eu vou dar minha opinião e você aqui nos comentários deixa a sua opinião sem ofender ninguém, nem os amiguinhos do comentário e nem eu, tá bom? Combinado? Então a gente vai começar o filme com a Rey, o Finn e o Poe, agora eles são um trio, né, junto com o BB-8 e o C-3PO também, e o Chewbacca, óbvio, indo numa missão pra tentar encontrar a chave que falta pra eles conseguirem derrotar as forças do mal, basicamente. Então também no filme a gente tem o retorno oficial de Palpatine, que é um dos grandes vilões das trilogias anteriores de Star Wars. Eu acho que é um dos maiores vilões de Star Wars, um dos personagens mais bem criados, mais bem construídos, um cara que é maldoso, malvado em todos os níveis da palavra. E Palpatine está de volta, isso é real, a gente já sabia disso pelos trailers, porque a gente ouviu uma risada dele no fundo, e aí no começo do filme a gente fica sabendo que uma mensagem de que Palpatine estaria de volta foi transmitida por toda a galáxia. E aí a gente tem um espião, né, na Primeira Ordem, que transmite uma mensagem para a Resistência falando quais são os planos do Kylo Ren, que ele vai encontrar o Palpatine e que ele quer destruir a Rey, que, enfim, tudo isso é o plano dele. Sabendo disso, eles vão atrás de uma ferramenta que vai ser essencial para que eles descubram aonde o Palpatine está e como eles podem fazer para derrotar ele, né? Então tem muitas coisas, mas basicamente o filme começa como todo filme de Star Wars. Ele tem uma dinâmica bem parecida com todo filme de Star Wars. Então a gente tem o pessoal lá na Resistência trabalhando de um lado e o pessoal que tá na missão trabalhando de outro lado. Enquanto isso, as forças do mal continuam ali tentando encontrar os seus caminhos. Eu acho que nesse momento a gente tem algumas cenas muito interessantes, muito legais e que eu gostei bastante de mostrar esses personagens fazendo coisas mais cheias de ação mesmo, né? Eu acho que a gente tem um vislumbre do passado do Poe que é muito interessante e que eu inclusive gostaria que a gente tivesse visto mais. Então quando eles estão lá em um dos planetas para tentar solucionar, né, eles encontraram a adaga e aí eles querem descobrir o que tá escrito na adaga, porque aquilo lá vai indicar aonde o Palpatine está escondido, e aí eles vão para esse planeta e a gente conhece um pouco mais sobre o passado do Poe. Eu acho que esse foi um dos grandes destaques desse primeiro ato, assim, né, do filme, dessa primeira metade do filme, sem falar na dinâmica entre o Finn, o Poe e a Rey. Por mais que eu tivesse ficado um pouco com o pé atrás em relação a isso, porque eles quase não tiveram cenas juntos nos primeiros filmes, eu acho que é uma dinâmica que funcionou bem, eu acho que os atores estavam extremamente bem alinhados um com o outro, e isso deu uma dinâmica legal para esse começo de filme. A gente também tem um momento onde a Rey usa a força, ela usa bastante a força, e para aqueles que estavam choramingando lá no Despertar da Força, de que a Rey simplesmente sabia tudo e nunca tinha treinado e nunca tinha pensado em nada, esse filme faz o favor de dar pra gente momentos da Rey tentando controlar melhor a força, treinando e tentando fazer tudo dar certo. Mas é claro que os grandes momentos do filme aí no começo são
pra mim, os momentos onde a Rey tem algum tipo de embate com o Kylo Ren, que acontece bastante. Então a Rey, ela tem um sexto sentido onde ela sabe que o Kylo Ren tá próximo, sabe que ele tá se aproximando de alguma forma, e ele continua tentando trazer ela pro lado negro da força. Ele ainda tá muito bolado, porque ela não foi pro lado negro no último filme, e aí ele tá tentando fazer a mesma coisa agora. E aí a gente tem um momento muito interessante, onde a Rey começa a usar a força pra tentar segurar uma nave, que ela acha que o Chewbacca tá nessa nave, e o Kylo Ren começa a fazer força contra a força dela, e aí a Rey solta raio pela mão. Quem a gente conhece que solta raio pela mão? Pois é. E aí depois, eles decidem invadir a nave do Kylo Ren. E aí eles vão resgatar o Chewbacca, tudo bem, acho que é um bom motivo pra invadir a nave do Kylo Ren. Rola ali também uma cena bem legal da Rey nos aposentos do Kylo Ren, enquanto ele tá no planeta procurando por ela, e eles têm um diálogo e ele fala que vai contar a verdade sobre o passado dela. Então isso é um fato interessante e que me leva a falar um pouquinho sobre Os Últimos Jedi. Então, em Os Últimos Jedi, a gente conheceu a verdade sobre os pais da Rey, e nesse filme a gente descobriu que aquilo não era verdade. Eu tenho um problema muito grande com Os Últimos Jedi. Eu sei que tem gente que gosta, eu não gosto. Eu acho que o filme tem muitos problemas, e eu acho que este filme agora, Ascensão Skywalker, provou e deixou bem claro que Os Últimos Jedi não serviu pra nada. É um filme que a gente podia amassar e jogar fora, e eu acho que isso complica bastante a Ascensão Skywalker. Por quê? A gente tem muitas soluções nesse filme para situações que são colocadas. Então eles precisam encontrar o Palpatine, eles precisam encontrar essa ferramenta, e depois eles precisam encontrar uma outra ferramenta, né? Então tudo isso precisa acontecer nesse filme. E eu acho que todas as soluções que eles tomam para isso acontecer são soluções bobas. É um roteiro fraco, é um roteiro questionável, é um roteiro que, se a gente fosse parar para analisar com calma e devagar, não ia ter fundamento, não ia ter sustentação para aquilo fazer sentido. Então, eu acho que o grande problema da Ascensão Skywalker é que tem um roteiro fraco, porque ele simplesmente ignora Os Últimos Jedi, e ele não utiliza nada que foi criado ali, e não tem nada que foi criado ali que é útil pra esse filme, ou que criou uma fundação pra esse filme. Então, basicamente, se a gente pulasse do Despertar da Força pra Ascensão Skywalker, beleza, ia ser show. Os Últimos Jedi fica ali no meio como um grande filler. Isso já era a sensação que eu tinha quando eu assisti o filme, e agora essa sensação aumentou ainda mais, e isso me deixa muito chateada, porque se a gente tivesse um segundo filme com uma fundação enorme, tudo o que acontece nesse filme poderia ter sido enxugado, porque a gente não precisaria ter tantas explicações corridas e sem fundamento, e a gente poderia ter se focado em coisas muito mais interessantes, que são as cenas de batalha, que são, eu acho que a grande salvação do filme. Eu acho que todas as soluções de roteiro são muito fracas, tudo parece acontecer de forma muito acidental, né? Então eles acidentalmente trombam com o Lando no planeta. Tipo, o cara tava desaparecido até então. Quais são as chances de que ele estaria exatamente no planeta que eles precisavam que ele estivesse, para que ele pudesse dar a dica e contar sobre uma história de uma aventura que ele teve com o Luke há muitos anos atrás, procurando um objeto que teria suma importância na resolução da história. Eu gosto muito do Lando, acho que ele é um personagem incrível, gostaria inclusive de ter visto ele mais nesse filme, mas é assim, é muito uma inserção aleatória. Outra inserção aleatória, o tal do objeto lá que é capaz de direcionar as pessoas pro planeta exato aonde o Palpatine está escondido. E esse objeto só foi criado 2 desse objeto, e um está com o Kylo Ren, então vocês têm que achar o outro. Tipo assim, sério, gente? E aí depois disso, o Luke, ele sabia de tudo, mas ele resolveu não falar nada, porque ele é um cara muito misterioso. A gente sabe que, assim, o Yoda é um cara muito misterioso que poderia esconder a verdade das pessoas, mas o Luke, ele tava tentando ajudar. Ele sempre tentou ajudar. O Luke e a Leia, os dois sempre tentaram ajudar. E aí eles iam esconder um segredo desse. Por esconder, porque eles queriam que a Rey fosse lá e descobrisse por ela mesma, ou porque eles estavam com medo do que ela fosse fazer quando ela descobrisse quem era o verdadeiro avô dela, né? Quem era o verdadeiro parente dela, qual que era o sobrenome dela. Eu acho que tudo isso é muito questionável, é muito fraco, é muito frágil. E eu acho que isso depõe contra o filme e depõe contra Os Últimos Jedi muito. A gente tinha oportunidades de construir coisas que faziam sentido, a gente tinha oportunidade de construir coisas fortificadas e importantes ali pra gente direcionar essa história pra onde a gente queria ir. Eu nem tô falando do mérito da Rey ser ou não neta do Palpatine, disso ser legal ou não. Eu tô falando de como tudo isso se encaixa, mas parece que é de uma forma
acidental. Basicamente, a impressão que a gente fica é que eles ganharam a guerra por acidente. E eu não gosto dessa sensação. Eu acho que não é uma sensação legal, porque a gente sabe que tem personagens ali dentro que são bem construídos, que tem histórias legais, que tem backgrounds interessantes. Eu acho que tem coisas que poderiam ter sido exploradas e talvez outras soluções que poderiam ter sido exploradas que talvez dessem um caminho mais forte pra essa história. Porque daí, no final das contas, uma coisa leva a outra coisa, que leva a outra coisa, que leva à batalha final, e é isso. Só que todas essas coisas são aleatórias. E poderiam ou não ter acontecido. Então eu não fiquei satisfeita com essas resoluções, eu não fiquei satisfeita com esse roteiro, com as escolhas, com a forma com que isso foi montado, mas o resultado final não é horrível. Eu acho que a ideia estava certa, só realmente a forma com que eles fizeram não foi exatamente acertada. A gente tem uma cena que é uma das mais legais do filme, na minha opinião, que é a luta da Rey e do Kylo Ren na Estrela da Morte. Eu acho que foi um toque legal eles colocarem a Estrela da Morte. Eu acho que é simbólico e significativo pra caramba a gente colocar a Estrela da Morte dentro desse filme. E ainda mais colocar a Rey e o Kylo pra lutarem em cima da Estrela da Morte. Aí a Leia dá o seu último suspiro, a sua última força pra intervir e tentar tocar o coração do Kylo Ren de uma vez e fazer ele voltar a ser o Ben. Eu acho que por mais brega, essa é uma solução que me agradou. Eu acho que a gente sempre sabe que em Star Wars é o bem contra o mal, mas também é o amor contra as trevas, né? E aqui a gente tem uma prova disso. Kylo Ren estava completamente entregue às trevas, mas a gente sabe que lá no fundo ele ainda tinha uma conexão com o lado do bem. E essa conexão eram os pais dele e também o relacionamento dele com a Rey. Da mesma forma que ela quase pegou a mão dele, ele quase pegou a mão dela. Eu acho que é isso, os dois eles estão numa constante órbita em volta de uma força, mas qualquer empurrãozinho, qualquer um iria pra qualquer um dos lados, né? Eu acho que eu sempre soube que o Kylo Ren viria pro lado do bem, né? Afinal, a gente tá falando de uma história Star Wars, mas eu gostei dessa resolução, eu acho que é uma cena lindíssima, os dois lutando, a Rey mata o Kylo Ren, e aí eu acho que esse é o significado de tudo, ela mata o Kylo Ren e ela abre espaço pro Ben. E no momento onde ela salva ele, ela salva o Ben, né? E ela deixa o Kylo Ren pra trás. É simbólico, é metafórico, mas eu achei bonito. E aí depois disso o Ben tem um diálogo com o pai dele, que eu gostei muito desse retorno, né? Dessa aparição especial. E enfim, eles conversam ali, né? E eu acho que o Kylo Ren abre mão finalmente das trevas e decide caminhar em direção à luz. E aí que a gente passa pra grande batalha final, né, pra tudo que acontece no final. Basicamente, eles estão ali no planeta onde tá o Palpatine, e aí tá rolando ali a guerra, enquanto isso, a Rey tá indo atrás do Palpatine. E aí rola uma outra resolução que me incomoda bastante. A Rey, teoricamente, se ela matasse o Palpatine por ódio e vingança, porque o Palpatine foi responsável por matar os pais dela, e os pais dela estavam tentando proteger ela do Palpatine, mas ela era a chave pra reviver o Palpatine de vez, pra ele, basicamente, o Harry Potter e o Voldemort, né? Basicamente é isso que aconteceu. A gente tem ali uma criatura que tá semi-viva, né? Ele é um zumbi, basicamente, e ele precisa de uma metade dele, de uma força, pra, né, ganhar vida e seguir em frente. É basicamente o Voldemort com o Harry, né? A alma dele foi separada, o Harry é a peça que falta, a Rey é a peça que falta pro Palpatine. E aí, se ela matasse ele com ódio e vingança, ele conseguiria absorver tudo isso e ela viraria o novo Palpatine, basicamente, né? Aí entra Kylo Ren. Kylo Ren, eu te amo. E o Kylo Ren vai atrás dela pra ajudar ela. Eles são uma dupla que tem a força e juntos eles têm a força maior, né? Juntos eles são insuperáveis. Então a gente tem ali também um momento muito legal onde a Rey tá lutando contra o Palpatine e os guardas dele, e o Kylo tá lutando ali contra os outros guardas, e aí eles se olham e a gente sabe que eles estão se olhando, e a Rey passa o sabre pra ele. Esse momento eu podia ter levantado e aplaudido, porque eu amei, eu acho que isso faz muito parte da essência de Star Wars, e eu acho que eles dois são muito a alma dessa trilogia nova. Então, pra mim, tudo que tem a ver com eles e envolve eles é muito legal, eu achei muito bem trabalhado. Desde o primeiro filme a gente tá trabalhando essa dualidade dos dois, essa oposição que um faz com o outro, mas ao mesmo tempo o quanto eles se completam. E todo esse momento, toda essa sequência é muito legal, até o momento onde o Palpatine suga a energia deles,
e rejuvenesce e nasce de novo, né? Aí vem a questão, se o Palpatine podia simplesmente fazer isso, né? Por que ele não fez? Ele queria que o Kylo matasse a Rey e tal, mas por que ele só não falou, traz ela aí? E aí a gente vê, né? E aí ele podia ter só sugado a energia dos dois e beleza, bola pra frente. Então, tudo bem. Rola tudo isso, né? Ele revive, começa a soltar raiozinho nas pessoas e tudo mais. Todo mundo tá se ferrando muito lá em cima. A Rose talvez seja a personagem mais inútil que existe nessa trilogia. E eu fico com muita pena porque a atriz sofreu um puta bullying na internet. Ofensas absurdas. Ela é super fofa. A personagem dela tem muito potencial pra ser uma personagem legal. E os caras, eles simplesmente deixam pra lá. Dão uma nova dupla pro fim desse filme. E deixam a Rose pra lá, cara. Tipo... Por que vocês já não usaram a personagem que tava lá? Puta, eu fiquei bem chateada com isso. Acho que foi uma personagem jogada completamente no lixo. Aí o Palpatine solta os raios e aí rola ali toda uma nova tentativa da Rey e do Kylo de tentar superar o Palpatine. O Kylo cai num buraco lá e a gente esquece dele por uns instantes. E aí a Rey... finalmente vai matar o Palpatine. Eu acho que a grande questão desse momento final é que nesse momento, quando ela mata ele, não é mais por vingança do que ele fez com os pais dela. Não é por ódio, mas é por justiça. Eu acho que pelos motivos certos, ela consegue ir totalmente pro lado da luz. Até então, ela estava muito indecisa, né? Mas a partir do momento onde ela vê o Kylo, né, o Ben, na verdade, do lado da luz, ela abraça a luz com tudo e aí ela não tem mais esse perigo de se tornar a Imperatriz Palpatine, né, que é a grande ameaça. E aí ela mata o Palpatine de vez e aí ela morre porque ela usou toda a força dela. O Kylo aparece de novo e ele dá a força dele pra ela, eles se beijam. Halo é real, né, esse chip aconteceu, o cinema ficou indignado, mas, gente, era uma coisa que a gente já devia estar esperando, depois, ainda mais depois do beijo do Finn e da Rose no outro filme, né? Então a gente sabia que esse era um tipo de final que a gente podia esperar. E aí o Kylo Ren e o Ben descansam. Eles fazem o mesmo sacrifício que a Leia fez mais cedo pra puxar o Kylo pra luz. O Kylo faz agora pra puxar a Rey pra luz e deixar ela viver na luz totalmente. Eu acho que a morte do Ben foi muito jogada, eu fiquei bem chateada com isso, acho que eles podiam ter falado um pouco mais sobre isso, né? Talvez a Rey podia ter se relacionado com isso de alguma forma a mais, além de tudo que acontece, e aí a gente tem comemorações finais e etc, e no final a gente tem a Rey finalmente abraçando e assumindo que ela é uma Skywalker. É claro que ela não é uma Skywalker de sangue, mas o próprio Luke fala, tem coisas que são mais fortes do que o sangue. E esse é o resumo e o final feliz da nossa trilogia de Star Wars. Eu não odiei, é isso, eu saí do cinema com essa sensação. Eu não odiei. Como eu falei pra vocês, o filme tem algumas escolhas de roteiro muito fracas e que me incomodam muito, mas eu acho que ele é um filme divertido. Ele como filme solo, né, se a gente for separar ele dos outros dois e pensar nele como um filme, eu acho que ele funciona bem, eu acho que ele tem uma história legal, eu acho que ele tem um ritmo bom, as coisas que acontecem são interessantes, a gente tem personagens legais que são bem desenvolvidos nesse filme, a gente tem um relacionamento legal do Finn, do Poe e da Rey ali que acontece, a gente tem finalmente um embate da Rey com o Kylo, então são nós e atrás de nós, atrás de nós, atrás de nós, pra amarrar toda essa trilogia e, na verdade, essa nonologia, sei lá, esses 9 filmes, né, eles fazem sentido como um todo, mas eu acho que eles poderiam ter feito com mais cuidado os outros filmes. Se o episódio 8 fosse uma fundação mais forte, esse filme teria mais força. Mas o filme sozinho não tinha como, e eles gastaram um episódio inteiro sem criar essa fundação, e isso realmente não tinha como dar certo. Eu tava esperando uma coisa bem ruim, porque eu já tinha visto algumas reações e elas eram todas negativas, então eu fiquei satisfeita que não foi tão ruim quanto eu esperava, que tem coisas que se salvam, da mesma forma que Os Últimos Jedi também tem. Mas no final das contas, eu acho que eu continuo com O Despertar da Força, depois Ascensão Skywalker, depois Os Últimos Jedi, nessa ordem dessa trilogia, e chegamos ao fim de mais uma trilogia Star Wars, e agora ao fim da história dos Skywalker de uma vez por todas, e, né, a novos começos na história de Star Wars e no que a gente pode esperar pro futuro de Star Wars, que com certeza vai ter muita coisa com série, com filme, com jogo, com tudo, né? O universo Star Wars é gigantesco, sempre foi, e com certeza a gente vai ter outras histórias muito legais daqui pra frente. O último comentário que eu quero fazer é que quem assistiu Vingadores Ultimato com certeza reconheceu a trama, porque é igual.
tá? O final é igual. Então é isso, se vocês assistiram Vingadores Ultimato, é a mesma coisa, nem precisa assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E o Baby Yoda?